Casamento, bênção do Senhor. Agradecimento especial aos nossos parceiros Integrity Imobiliária Incorporadora na Rua Independência 500, onde você sempre pratica a negociação ganha-ganha, comprando lotes, imóveis prontos ou em construção, também chácaras e a melhor avaliação com o meu amigo Verno, perito avaliador. Loja Silva, que me veste, está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para o seu dia a dia e para momentos especiais. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas e renomadas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e confira as novidades. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade, sempre as melhores opções, atendimento personalizado e descontos super especiais no que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual, penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, tudo para a sua beleza. Quer recuperar os seus cabelos danificados? Faça ozonioterapia. Marque um horário e fique ainda mais linda. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16. Toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36. Diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades especiais para você. Atendimento com amor e carinho. Jô Floricultura, que embeleza o nosso cenário com essas lindas flores, muitas opções de flores e plantas para deixar o seu lar e ambiente de trabalho ainda mais lindos. Na Jô você recebe dicas de plantio, cuidados, adubação e manutenção das plantas. Jô Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região, clássico, rústico e moderno. Todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo você encontra em um só lugar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e se for pedalar, vá de Refran. Olá, estamos em maio, mês das noivas, mês em que muitos optam por trocar o tão sonhado e esperado sim. Mas muito mais do que festas, comemorações, nós precisamos entender o real significado do casamento, o real significado de trocar o famoso sim. E para falar a respeito disso, estamos recebendo meu amigo Éder Mello, que há muitos anos trabalha com o Ministério de Casais. Éder, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Kelly, pelo convite, né? E espero que a gente possa atender as expectativas. Com certeza. Éder, mês das noivas, né? Muitas pessoas sonham com o casamento, né? Primeiramente, vamos falar então a respeito de você e da Josi. Há quanto tempo são casados e também há quanto tempo trabalham com casais? Nós já trabalhamos com casais há aproximadamente uns 14 anos, Kelly, né? Casamos em 2007, então já tem um longo tempo que estamos juntos, né? E a gente sempre brinca que até o formato de apresentação é diferente, né? Muitas pessoas me conhecem por Éder, professor Éder e tal, mas quando nós estamos com os casais, é o Éder da Josi e a Josi do Éder. E então nós contamos, né? Falamos um pouco sobre aquilo que nós vivemos, o que entendemos com relação ao casamento, a vontade de Deus a respeito de tudo isso, que foi aquilo que fez um grande diferencial para nós, colocarmos Deus no centro da vontade, nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus. E isso fez com que nós passássemos as nossas dificuldades, né, vencêssemos, e hoje estamos aí com, né, esses 15 anos de casamento, 16, com os nossos filhos, com uma família constituída com base naquilo que Deus tem para nós. E o que motivou vocês a começarem a trabalhar com casais?
nossas dificuldades, Kelly, né? Nós, como todas as pessoas que se casam, nós tivemos dificuldades iniciais. Imagina você, você vem dentro de uma criação e aí você conhece uma pessoa, você se apaixona por ela, você tem a vontade de permanecer com ela pelo restante da tua vida e de repente vocês se casam e aquilo tudo que era tão bonito, né, no relacionamento, no namoro, ele parece não ser da mesma forma. Por quê? Porque cada um tem as suas manias, né? Eu venho de uma família que fala alto, que briga todo tempo, mas quando termina a conversa, todos nós estamos muito bem relacionados, ninguém vai embora magoado com alguma coisa. E a mulher, na maior parte do tempo, ela é muito mais sentimental, né? Então imagina os primeiros dias de casamento, às vezes eu fazia alguma coisa para Josi, de repente eu passava por ela e ela estava brava comigo e eu não conseguia entender o motivo, né, dessa mudança de humor. E aí eu percebia que de alguma forma eu tinha magoado ela, mas sequer sabia por onde começar. E aí você sabe, né? Quando tem uma briga e tal, você pergunta bem assim, mas o que eu fiz pra você? Como assim? O que você fez? E tal. E aí vai dentro desse processo. E nós buscamos ajuda, né? Buscamos algumas pessoas que pudessem nos ensinar um pouco mais sobre o que Deus pensa do casamento. Entendemos que o divórcio não era uma opção para nós, porque nada tinha acontecido que fosse o suficiente para que cada um fosse para um lado. E aí nós começamos a aprender um pouco mais sobre o que Deus pensa a respeito do casamento, né? Na época o pastor Nilson e a pastora Débora nos acompanharam, cuidaram da gente. Que saudade deles aqui. Uma saudade dos dois. Até hoje nós temos um relacionamento muito bom com eles. E aí nós fomos fazendo alguns acompanhamentos, né? Fomos entendendo através de um curso o casamento à maneira de Deus. Depois nós fizemos um curso chamado Aliança e foram motivacionais para que nós entendêssemos que realmente o divórcio não era uma opção no nosso caso, porque tudo o que acontecia era apenas uma divergência com relação à forma de pensar. E aos poucos nós fomos crescendo e então substituímos o pastor Nilson e a pastora Débora na ministração dos cursos e começamos o nosso ministério de casamento. E o que Deus pensa sobre o casamento, que foi o que vocês procuraram, e qual que é a resposta para isso? Olha, Deus nos fez para que fôssemos um, né? Então, hoje nós podemos falar que eu e a Josi, nós somos um, embora haja divergência. E quando nós pensamos em divórcio, nós muitas vezes vemos e vivemos uma sociedade que desmistificou qualquer coisa com relação ao casamento, né? Que é uma coisa normal, você vê pessoas se casando, um mês depois já estarem separadas. Nós entendemos que a maior parte das pessoas, quando elas procuram o auxílio também para entender o que está acontecendo no casamento, nem sempre é da maneira correta. Muitas vezes pela opinião de um amigo, de uma pessoa que está próxima, né? Vem e conta uma história. E cada um tem a sua história, né? Quando você está dentro de um relacionamento, de repente você pode achar que alguma coisa é muito importante e que aquilo é motivador. E como eu contar essa história para um amigo, de repente a resposta desse meu amigo vai ser: cara, o que você está fazendo ainda casado, né? Pula fora e tal. E aí, às vezes o cônjuge, né, a esposa, da mesma forma, às vezes conta a sua história e nem sempre nós temos pessoas que falem bem assim: olha, você é pelo menos 50% do casamento. Se você se esforçar, você vai ser 51%. E aí, então, se você se doar pela outra pessoa, se você não quiser que as suas vontades sejam resolvidas, mas a partir do momento que você se posiciona para que o seu cônjuge receba mais de você, que você se doe por ele, e não que ele tenha que fazer aquilo que você quer, aí você começa uma construção de uma forma diferente, né? Porque quem é que reage de forma grotesca quando é muito bem tratado, quando se sente amado? E aí, é claro, com todo esse feeling, com tudo aquilo que nós aprendemos na Bíblia com relação ao casamento, as nossas brigas nunca mais tiveram um posicionamento de vou embora, né? Não quero mais continuar casado. Nós entendemos que precisamos resolver o problema. E todas essas respostas nós fomos encontrando no dia a dia na Bíblia. Porque dessa forma, né, quando Deus fala que os dois precisam ser um, é esse o entendimento, né? Que não separe o homem aquilo que Deus uniu. E aí começou esse crescimento, começou o entendimento, né? São várias... Hoje nós podemos falar que o número de livros que tem com relação a casamento, as oportunidades que nós temos de conhecer como é o nosso cônjuge, né? O temperamento sanguíneo, colérico,
Fugiu agora, ó, os outros dois, mas não ligue, tá? Depois do Covid, Melancólico. às vezes... Melancólico e fleumático. Depois do Covid, eu tenho, de repente, umas falhas aí que eu também, mas faltando. eu fiz o curso de temperamentos e eu lembrei agora, te salvei, ó. Exatamente. E aí o conhecimento da personalidade, né? A forma de amor, como que a pessoa se sente amada. Porque muitas vezes, Kelly, eu, por exemplo, né? A minha forma de amor é o toque físico. Então, se eu tenho uma pessoa, um colega, um amigo, que ele vem e me dá um abraço, eu me sinto amado dessa forma, né? Pela pessoa. E a diferença, às vezes, ela é grande, porque a forma de amor, por exemplo, da Josi é serviço. Então, para que ela se sinta amada por mim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, quando ela tá lá, às vezes eu chego, dou um abraço, falo que eu amo e tal, mas não é dessa forma que ela se sente amada. Mas quando eu lavo a louça, quando eu corto a grama, eu vejo sorriso no rosto dela. Então, todo esse conhecimento, tudo isso que a gente foi adquirindo através dos anos, vai fazendo com que a gente tenha um relacionamento melhor. E tem também a diferença de homem e mulher, né? Que é infinita. Muitas vezes, né, eu vejo várias pregações falando a respeito. A mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro. Isso é real, Deus fez assim. Isso também a gente tem que saber entender. Num casamento, né, sempre você tá ali com o homem e a mulher pensando de maneiras diferentes. Isso também é muito importante, né, Éder? Exatamente, que ela imagine, né? A mulher, na maior parte das vezes, tem uma necessidade aí de falar 13, 14 mil palavras por dia, né? O homem se satisfaz com 3. Então, imagina você chegou em casa, sua esposa de repente não saiu durante o dia, né? Teve algumas conversas com seus filhos, de repente gastou umas 3 mil, 4 mil palavras, você já passou o dia, já gastou isso aí também. E aí você chega em casa, ela tem mais 10 mil para falar. Então a gente até brinca muitas vezes com isso, mas é a questão do próprio sentimento, a forma das coisas, como elas acontecem no dia a dia, né? O homem, ele é muito mais simplificado nos seus raciocínios, muitas vezes mais objetivo e às vezes não tem essa percepção de que a mulher é mais sentimental, não tem cuidado com as suas falas, né? Às vezes a esposa chega e pergunta, ou essa roupa ou essa roupa, né? O marido dá uma olhada e a tendência dele é falar, tanto faz, você vai ficar bonita igual. Mas não é o suficiente para ela. Por mais que você faça um elogio, por mais que você diga que ela vai ficar bonita igual, ela quer a tua opinião. Nem sempre ela vai aceitar, tá? Às vezes você vai falar, é azul, e ela vai experimentar as duas e vai com a branca. Mas é importante para ela. Importante para ela que o homem pare, que ele olhe nos olhos dela, que ele não fique conversando com ela ao mesmo tempo que ele está olhando para a televisão. Então são muitas as situações, né? A gente brinca, a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, o homem não. Então essa história de que você está vendo o jogo e está conversando com a esposa, funciona? Não funciona. Se fosse ela, talvez. Mas você ou está vendo o jogo ou está prestando atenção nela. Então são cuidados básicos para que no dia a dia a gente possa ter uma melhor sintonia, né, cumplicidade dentro do relacionamento. E até mesmo fica a dica aí para os namorados, né, Éder? É muito importante que haja um preparo para o casamento. Hoje em dia, como você comentou, casa hoje, amanhã separou, normal. Não, as pessoas têm que entender que o namoro é um tempo de conhecer, né? E qual que é a dica para os namorados de plantão aí, Éder, que você pode dar que realmente possam conhecer o seu cônjuge para saber se essa pessoa realmente é a correta para passar o resto da vida? Exatamente, Kelly. E conhecer a fundo, né? Eu acredito que esse é o diferente. Você precisa entender, procurar se você compactua de algumas coisas que são importantes no dia a dia, né? Às vezes você está dentro de um relacionamento e o teu sonho é ser pai de 3 filhos, mas a sua esposa, ela não quer ter nenhum filho. Então são assuntos, situações que você precisa entrar no casamento já tendo a noção a respeito disso, né? Quais são as condições, por quê? Porque o tempo do namoro ele é diferente, você não passa o tempo todo junto. Se você vai jogar um futebol, ela vai para um outro lugar, fazer alguma atividade, mas vai chegar o tempo, de repente, que vocês dois vão estar em casa e você quer fazer umas coisas e a sua esposa vai ficar sozinha. Ou às vezes vai ter um ciúme com relação a algumas coisas. Então o namoro é esse tempo. A condição hoje mais difícil, Kelly, é que na boa parte do tempo o namoro ele se resolve muitas coisas fisicamente. E aí vem a paixão. E a paixão faz com que? Faz com que a gente não enxergue mais nada, né? Você não enxerga defeitos. Quando você está naquela fase do namoro, tudo aquilo que envolve, né, que se relaciona com essa fase do namoro, faz você muitas vezes ficar cego para algumas situações. E aí então vem o casamento. E principalmente porque a gente ouve tantas pessoas falarem, olha, se você passar dos primeiros 7 anos, você vai embora. Mas são anos difíceis.
Então essa mentalidade muitas vezes ela ocorre por isso, porque você se apaixona pela pessoa, porque se você não se apaixonasse você também não iria casar. Exato. Então há esse grande envolvimento, e esse grande envolvimento na maior parte do tempo ele acaba sendo físico. E a gente sempre fala, até mesmo, né, quando fala para os jovens a respeito de casamento, é que o conhecimento e a amizade precisa vir primeiro. Você precisa conviver com aquela pessoa sem que você tenha segundas intenções, né? Você precisa conviver por quem ela é. Conhecer ela, conhecer os sonhos dela, saber se ela se preocupa com as mesmas coisas que você se preocupa. Até porque depois, numa determinada fase do relacionamento, podem vir os filhos. E aí? Como é que você vai fazer com que esse filho se desenvolva da melhor forma, né? O pai vai falar bem assim, ó, filho, eu não quero que você assista isso. E a mãe fala, não, pode deixar assistir, isso não tem problema nenhum. E aí começam as brigas. Um quer educar de uma forma e outro quer educar de outra forma, né? Os filhos são especialistas nisso, né? Passam no quarto da mãe, mãe, eu posso ir na festa do fulano? Não, filho, não pode. Aí eles vão até o pai, né? Pai, posso ir na festa do fulano? Pode. Aí ele vai lá, começa a se arrumar, a mãe fala, onde você vai? Ah, vou na festa, o pai deixou. Por quê? Porque nem sempre se tem esse diálogo, né? Nem sempre se pergunta, o que tua mãe falou a respeito? Os pais gostam muito disso, né? Posso ir na festa do fulano? Vai lá e pergunta pra tua mãe. Aí a mãe fala que não, então a mãe parece ruim e o pai bonzinho. Às vezes acontece o contrário. Então você precisa ter esse entendimento de que os dois são um e que a posição dos dois precisa ser a mesma. Então, tem uma festa. Então, peraí, vou lá conversar com a sua mãe. Entra no quarto, senta, conversa, discute. A mãe é a favor, o pai é contra, mas eles chegaram a um denominador, então que ele não vai. E quando os dois vão contar essa história, eles vão falar bem assim, ó, nós decidimos que você não vai. E aí você tem a proteção dos dois. Então são muitas coisas que quando nós pensamos em casamento, tanto que a palavra nos fala, né? Se você puder, fica sozinho. Mas se você não puder ficar sozinho, se você não aguentar, então case. E entenda o casamento como um ministério. Aquilo que você tem de mais importante precisa começar lá na tua casa. Deus, né? Depois o seu casamento, a sua esposa, que também é uma dificuldade do nosso dia a dia, a supervalorização dos filhos, né? Não tem como você não amar o seu filho, mas você precisa entender que um dia eles vão embora de casa e que vai ficar só você e a sua esposa. E aí nós vemos que dentro da nossa sociedade hoje é síndrome do ninho vazio, né? Os filhos vão embora, o homem e a mulher também vão para cada lado. Por quê? Porque o casamento foi baseado apenas no cuidado com os filhos. E tal a importância de você colocar o Senhor como centro, né, Éder? Eu acho que qualquer casamento, qualquer relacionamento, até de amigos, né, se ele tem Deus como centro, como a palavra, né, guiando, ela com certeza vai dar certo, independente das circunstâncias, porque assim, dificuldades terão, né, ideias diferentes, problemas no dia a dia, mesmo com os filhos, né, muda tudo, mas tudo vai ser contornado se tivermos o Senhor como centro. Exatamente, Kelly. Veja, assim, cada um, como eu falei, vem de uma família, cada um tem uma personalidade, a dificuldade vai existir sempre dentro do casamento. Então, se alguém falar para você, a gente tem um casamento e nós não brigamos já faz 15 anos, é uma lenda, né? É romantizar uma situação. Então, o que nós pensamos, né? Muitas vezes eu tenho uma opinião e a Josi tem outra opinião. Só que aquilo que vem de nós é apenas uma opinião, mas o que Deus pensa a respeito daquele assunto, né? O que JF, né? O que Jesus faria, como ele se portaria naquela situação. E aí sim você evita de ser o achismo, né? O que eu penso ou o que minha esposa pensa, mas sim o que Deus pensa a respeito da relação. Nem sempre você consegue parar, respirar, principalmente nos momentos da dificuldade, quando o pensamento é muito diferente com relação a um ponto. Mas aí você se guia por aquilo que é o mais importante, né? Por quem pensa por você, só que isso também só vai acontecer se nós estivermos no centro da vontade de Deus, se nós formos tementes o suficiente e demonstrarmos isso também no nosso dia a dia, que essa busca, assim, o mais importante do casamento é o quê? É o homem se dedicar para fazer a sua esposa feliz e a esposa se dedicar para fazer o seu marido feliz. E a sociedade, ela é com um pensamento diferente, né? O que nós vemos hoje, o que importa é que você seja feliz. E quando você vai para esse lado, você pensar em casamento é difícil, né? Porque você vai querer uma pessoa que faça as suas vontades. E isso não acontece no casamento. Então, você falou antes a respeito dos noivos. Essa é uma coisa que você precisa entender sempre.
O casamento, ele é um local onde você vai entrar para servir a outra pessoa. Com certeza. E na pandemia, a gente viu muitos casais até se desestruturando, né? Até pessoas assim, que a gente foi conversando, meu Deus, não estava nem acostumada a conviver tanto, né? Com o marido ou com a esposa. Isso também mostrou que muitas vezes o casamento não estava assim, né? Alinhado com as vontades do Senhor, porque a ideia do casamento é você gostar de estar perto. E houve muitas situações, creio que até vocês talvez tenham até vivenciado, atendido algumas pessoas nesse sentido. Como que você viu essa questão da pandemia? O que mudou nos casamentos que vocês puderam acompanhar? Realmente, Kelly, a situação do dia a dia faz com que você entre dentro de uma rotina. E essa rotina, muitas vezes, ela é aceita pelo casal como algo normal. O marido vai, trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, dá um oi para os filhos e tal, conversa um pouquinho, janta junto com a esposa e tá feito o dia. Então, na pandemia não, né? Tomava um café junto, não saía de casa, continuava, passava por algumas horas, a mania, aquilo que a gente falou, eu gosto de tudo organizadinho, mas de repente o outro não é tão organizado, então vai andando pelo caminho, deixa uma toalha aqui, aperta pasta de dente no meio, né? Aquelas histórias que nós já conhecemos, e tudo isso foi fazendo com que a convivência no dia a dia, sem você poder sair, estressar, fazer uma caminhada, jogar bola, com pouca atividade física, a serotonina, por exemplo, que é um hormônio que é produzido através da atividade física, acabou diminuindo, então você mais impaciente, a depressão foi aumentando, e aí, como nós falamos, e não tendo Deus no centro da vontade, muitas coisas aconteceram. Hoje nós vemos campanhas com relação à agressão do homem contra a mulher, até mesmo nas partidas de futebol. Quando você vê uma Sport TV hoje, a cada pouco eles estão falando, olha, a cada 1 minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão. Então é um número gigantesco, né, das probabilidades. Se nós olharmos o site daqui agora, né, o site de Marechal Cândido Rondon, a gente está recebendo 2, 3 notícias todos os dias a respeito da agressão contra a mulher, feminicídio e tantas outras situações. O homem não entendeu que ele precisa tratar a mulher como a parte mais frágil, com amor, com carinho. E quando isso está escrito na Bíblia, não fala que a mulher é frágil, mas fala como a parte mais frágil do relacionamento, né? O homem fisicamente ele é mais forte do que a mulher. Então esse cuidado, esse carinho, essa proteção, o homem foi feito para isso, para proteger a sua esposa. E o tempo vai fazendo com que cada vez mais, né, as pessoas tenham essa dificuldade, até mesmo da saúde mental, né? Que agora eu estou fazendo uma faculdade de psicologia, um outro dia a gente pode conversar sobre esse assunto. Legal. Tem feito com que muitas coisas tenham acontecido e isso com certeza desagrada ao Senhor e faz com que pessoas, né, que trabalham dentro dessa área com casais e tal, se sintam muito tristes, né? A gente tem orado muito por isso, mas tem convivido numa fase bem diferente da anterior. De repente mascarada, né? A vontade já poderia ser essa, mas a oportunidade fazia com que as coisas não acontecessem com tanta frequência. E hoje a gente vê acontecendo a todo tempo. Poderíamos falar sobre isso por horas, Éder, porque o assunto casamento, ele realmente é extremamente importante para todos, né? Para todas as pessoas. Mas para finalizar, Éder, uma dica rapidinha aí para os casais que de repente estão passando por alguma situação não tão fácil. Qual que é a dica aí que você pode dar? Procure ajuda, coloque Deus como centro, fica com você. Acredito que sim, né? A partir do momento que você coloca Deus no centro e você entende que o casamento não é um lugar de vitória, de vencer as brigas, de posicionamento, de se manter até o fim, você precisa sim estar preocupado com o outro. Aí não vou dizer nem que é questão de empatia, mas é questão do verdadeiro amor. Quando nós nos baseamos no casamento, nós pensamos em Cristo. O que Ele fez? Ele não merecia morrer por nós. Ele não merecia passar pelo que Ele passou, ser cuspido, apanhar, ser crucificado. Mas Ele se doou. E Ele não se doou porque era justo naquele momento. Ele era perfeito. Ele não tinha por que fazer aquilo, mas Ele fez por mim, fez por você, fez pelo meu cônjuge, fez pelos meus filhos, e eu não consigo imaginar uma outra forma de amor que não seja doação, não seja você se doar pelo próximo, independente se ele merece esse amor ou não. E a tendência é que esse amor ele seja devolvido para você, seja compartilhado, e aí então tudo aquilo que você fizer você vai acabar recebendo de volta. Da mesma forma, os nossos atos falhos, né? Se nós falharmos com as outras pessoas, a tendência
é que elas também falem conosco. Com certeza, é procurar a cada dia buscar a palavra, né? Na palavra mesmo as respostas e fazer do seu casamento uma bênção, com certeza, porque é o que Deus quer, né? A família é uma bênção do Senhor, então as pessoas, elas têm que se esforçar e entender dessa maneira e com certeza serão muito felizes, porque o casamento e a família são ótimos, é uma bênção do Senhor. Éder, muito obrigado pela sua participação, volte sempre aí conosco, já deu um tema novo aí pra gente falar no próximo, né? Obrigado, eu agradeço o espaço, Kelly, e quero deixar uma palavra que a gente escuta muito na igreja, né? Casamento dá trabalho, mas vale a pena. Com certeza, amém, Éder, obrigada. E a você que nos acompanha, muito obrigada, uma ótima semana e até o próximo programa.